Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de quinta-feira, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a história, apostila na página 6, tá? E nós vamos continuar falando um pouquinho ainda da vida dos primeiros habitantes que vieram morar em nossas terras. Nós vimos que eles eram nômades, que viviam de lugares em lugares, até que não tinha mais alimentação, que eles encontravam dificuldades para sobreviver e iam para outros lugares. Vimos na última aula que com o passar do tempo eles foram percebendo que eles podiam plantar e colher também, criar animais, né? E foi aí que eles foram se tornando sedentários, ficando mais tempo em determinados lugares, não mudando com tanta frequência. Então aí aqui vai falar um pouquinho sobre praticando a agricultura e tornando-se sedentário. Então, com o passar do tempo, os antigos grupos humanos que viviam no território que mais tarde seria o Brasil, foram se tornando agricultores. Entre 3.000 a 2.000 anos atrás, esses grupos humanos já praticavam agricultura e já havia domesticação de animais. Eles passaram, portanto, a ser sedentários. Então, foi o que a professora falou. Como eles passaram a criar animais, plantar, eles conseguiram permanecer mais tempo em lugares, né, no mesmo lugar. Esses povos agricultores cultivavam uma grande variedade de plantas, como milho, batata, pimenta, cará, mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau e outros. Para organizar as plantações, eles praticavam a coivada, uma técnica de queimada para limpar a terra. Então, na verdade, não é igual hoje. Hoje, né, já é uma agricultura diferenciada. Então, naquela época, o que eles faziam? Para limpar o terreno, eles tacavam fogo, eles queimavam, né? Então, assim, e aí eles iam plantavam um produto, plantavam outro, como falou ali, eles tinham uma diversidade grande de cultura. E uma coisa que é bem interessante é que naquela época era tudo muito saudável, não existiam agrotóxicos. Nós já vimos que o uso de agrotóxicos, né, causam danos à atmosfera, ao ser humano, né? E naquela época eram todos os produtos bem saudáveis, né? Porque não existia tanta poluição como existe hoje. Só que eles faziam o quê? Uma prática que era essa chamada de essa técnica de queimada, que na verdade ia destruindo o solo, né? Ela ia deixando o solo um solo mais infértil, um solo que não produzia muito bem, mas no início tudo era tranquilo, então tudo dava certo. Então aqui nós temos o exemplo do milho, olha lá. O milho é plantado em todas as regiões do Brasil e serve como alimento para humanos e como ração para animais. Então, o milho, na verdade, não é só para o animal, né, para nós também. Nós também nos alimentamos de milho. Muitas coisas que nós comemos no nosso dia a dia é derivada de milho também, né? E aqui tem o cacau, que é uma fruta com a qual se fabrica o chocolate. A Bahia é o estado brasileiro que mais produz o cacau atualmente. Ainda hoje, a maioria dos indígenas do Brasil pratica a coivara, que é, né, essa técnica de queimadas, né? Os costumes antigos podem permanecer nos tempos atuais. Para realizar a coivada, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e deixam os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois, ateiam fogo ao terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e danos às raízes do solo. É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em solo que se tornou rico e fértil. Então, vocês viram lá, ó, que olha lá, o que acontece? Aqui explicou um pouquinho. Então, eles fazem essa queimada, mas é uma queimada controlada para não destruir tanto, né, o solo. Então, quer dizer, a doutora falou assim que é uma técnica que destrói o solo, mas o índio tem um controle e ele faz até hoje de uma forma para não destruir o solo. E ele consegue tornar-se fértil novamente. O que é o solo fértil? O solo pronto para plantação. E também eles faziam o quê? Fazia arte, o tempo que a professora falou? Eles também criavam suas artes, fazendo cerâmica. Então, que era o quê? Era um tipo de arte que eles faziam. Os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Construíam potes, jarras, vasos, urnas funerárias,
estatuetas, pratos, entre outras peças. Veja nas imagens desta página exemplos de objetos de cerâmica feitos por alguns desses povos antigos. Então aqui nós temos algumas coisas que eles faziam. Então você vê, olha como era a criatividade deles, né? Olha como que eles faziam. Isso era tudo manual, gente. Não tinha igual hoje instrumentos que a gente está fazendo, não. Isso aqui era tudo manual. Então eles faziam panelas que eles usavam, os pratos que eles usavam, era tudo que eles mesmos fabricavam, tá? Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó, os antigos povos da tradição, tupis-guaranis, viviam nas áreas do litoral, desde o nordeste até o sudeste do território que hoje é o Brasil. Há cerca de 1.500 anos faziam objetos de cerâmica ricamente pintados e decorados e praticavam agricultura. Aí aqui fala lá, os antigos povos de tradição Itararé viveram no sul do Brasil, na nossa região aqui, né? Sul do Brasil há cerca de 1.600 anos. Alguns deles eram povos dos sambaquis que viviam no litoral, produziam diversos objetos de cerâmica, pescavam, caçavam e coletavam alimentos, desculpa. E aqui nós temos, olha lá, uma estatueta, isso aqui, né, ó. Os antigos povos de tradição marajoara viveram na ilha de Marajó, no estado do Pará, entre os anos de 400 a 1.300 aproximadamente. Praticavam agricultura e produziam peças de cerâmicas com vários detalhes. Ela era bem criativa, olha que legal, gente, olha os detalhes, né? E aqui nós temos um outro tipo de estatueta, olha, antigos povos de tradição Santaré ou Tapajó viveram na região do rio Tapajós, em um vasto trecho que passa pelo atual estado do Pará, entre os anos 1000 a 1400 aproximadamente. Produziam peças de cerâmica que, por sua vez, representavam os animais da floresta. Olha lá, eles faziam estatuetas representando os animais da floresta, tá? E aqui está explicando o que eram urnas funerárias. Lembra que nós falamos lá atrás? O que é urnas funerárias? Recipiente fechado em que os antigos grupos humanos costumavam abrigar o resto de indivíduos mortos. Nesse caso, eram feitos de cerâmica. Então, no caso, não é igual hoje que existe o caixão, né? Que é a urna funerária que fala, né? Antigamente era feito também de cerâmicas. E tradição. O que é tradição? Costumes transmitidos de geração em geração. Tá ok, pessoal? Então essa é a nossa aula de história. Agora a professora vai estar mandando as questões que vocês vão responder no caderninho de história, copiar e responder com a letra bem legível, tá ok? Beijinho e qualquer dúvida podem mandar recado para a professora, tá bom? Amo vocês.